Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de terapia ocupacional e hoje eu vou falar para vocês sobre o TDAH e na onde que a terapia ocupacional entra no tratamento. Antes de começar, eu queria agradecer as pessoas que comentaram nos outros vídeos sobre o áudio. Eu vou tentar gravar com o microfone assim mais perto do rosto, porque eu tava deixando ele longe e não tava pegando direito o áudio. Eu espero que dessa forma fique mais clara a minha voz e fique melhor pra gente conversar e vocês entenderem o que eu tô tentando passar aqui no vídeo, certo? O que é TDAH? É o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Antes, o TDAH era dividido em dois transtornos, o déficit de atenção, que é muito associado à dislexia, né? Atraso no desenvolvimento escolar, e o outro era a hiperatividade, né, que era o transtorno da hiperatividade. Hoje, os médicos, né, os estudiosos entenderam que eles são parte de um mesmo diagnóstico, então o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eles caminham juntos, e dentro desse transtorno, a gente tem 3 variações que podem aparecer aí nos pacientes. O primeiro é o TDAH do tipo desatento, que é aquela pessoa que vai apresentar aí muita dificuldade de prestar atenção mesmo nas coisas, aos detalhes, é aquela pessoa que vai ter dificuldade para manter a atenção nas tarefas, né, que começa e se perde ali e não consegue finalizar, ou deixa incompleto. Também pode ser aquela pessoa que parece que não está escutando quando a gente está falando com ela, fica com um olhar mais distante, tem pensamentos, muitos pensamentos, né, e aí acaba parecendo que a pessoa não está prestando atenção na conversa, né. Outra característica é a dificuldade para organizar as tarefas, as atividades, né, no trabalho também, isso aparece. Tem a questão da perda, né, de coisas necessárias dessas tarefas que acabam deixando de ser feitas, né, ou atividades. A questão da distração, né, que se distrai com muita facilidade. E o esquecimento mesmo, né? A pessoa que simplesmente esquece que tinha ali um compromisso, que tinha ali uma tarefa, que tinha que entregar ali no serviço alguma coisa. Esse é o tipo desatento. Aí a gente tem o outro tipo, que é o hiperativo. A gente vai ter ali características, a principal é a agitação. A pessoa é muito agitada, fala muito rápido, se movimenta muito rápido. Quando é criança, é aquela criança que corre muito, que pula, que dá cambalhota, que é hiperativa. Assim, dá pra você ver que ela é realmente hiperativa. É mais visível, né? Essa característica geral, assim. Então essa agitação, ela pode aparecer também como uma agitação ali localizada, ou nos braços, nas mãos, ou nos pés. E aí é que às vezes a gente, no geral, as pessoas podem confundir um pouco com a estereotipia do autismo, né? Já falei sobre o autismo aqui, mas no autismo a gente tem as estereotipias, né? Que são ali movimentos repetitivos, né? E outras características do autismo que mostram essa agitação. No autismo, ela vem como uma representação de algo incômodo, de uma super exposição a estímulos. No caso do TDAH, é uma característica comportamental, né? É uma agitação, é aquela pessoa que você olha para ela e parece que ela tem muita energia, e aí ela tem que se mexer para gastar essa energia, né? Então, ela vai estar ali movimentando braços e pernas. Na sala de aula é aquela criança que vai levantar da cadeira, que vai no fundo da sala e vai na frente e anda para todo lado. É também aquela criança que tem dificuldade para se envolver ali nas atividades, nas brincadeiras
mais calma, né? É sempre uma brincadeira mais agitada, é sempre ali um movimento mais brusco, mais rápido, né? Não consegue fazer aquelas atividades mais calmas, mais tranquilas. Ou quando faz levantando da cadeira, faz andando e vai e volta, e começa e para, e depois volta de novo. É a pessoa que vai apresentar ali como se ela estivesse ligada nos 220, vai falar bastante, né? Tem ali uma fala em demasia. Tem também uma característica que vai apresentar de fala precipitada, quando dá a resposta muito rápida e muitas vezes responde sem pensar, né? Fala a primeira coisa que vem na cabeça. Ah, falou aquele ditado, né? Bateu, levou. Então, você falou alguma coisa, já rebateu na mesma hora e às vezes não pensou muito, às vezes não deu ali uma refletida na questão que foi falada. Em seguida, a gente tem ali a dificuldade de aguardar a sua vez, que é uma questão que muitas vezes atrapalha, porque em questões, em situações sociais, em alguns momentos, a gente tem ali a necessidade da espera, né? É uma coisa que a gente avalia muito na criança, a gente trabalha muito na criança, para que ela aprenda a esperar, a gente tem um termo que chama brincar em turnos, né? Que é a criança aprender a esperar a vez dela. Você vai jogar um jogo de cartas, tem que esperar a sua vez de colocar a sua carta na mesa, vai jogar um dominó, é a sua vez de colocar o dominó ali, num jogo de perguntas, é a sua vez de responder. Então, essa criança, ou essa pessoa, pode ser um adulto também, vai ter ali um pouco de impaciência, de às vezes estar numa reunião de trabalho e o chefe ainda está começando a dar as instruções e ele já quer saber como é que vai entregar o resultado final. E às vezes a pessoa ainda vai falar aquilo, já está ali na pauta da reunião, mas o TDAH ele não consegue esperar, né, a pessoa terminar a fala dela, porque já está com o pensamento lá na frente, querendo resolver algo lá na frente. E isso faz com que ele interrompa muitas vezes a conversa e às vezes responda ou dê ali opiniões e tenha falas precipitadas durante ali as conversas e as interações sociais, né? O interromper muito o outro também é uma característica muito presente no TDAH hiperativo, né? E depois a gente tem o terceiro tipo, que é o TDAH que é combinado, né? Ele é desatento e também é hiperativo, né? Então, ele vai ser muito agitado, mas ele vai esquecer muitas coisas. Ele vai ser aquela pessoa que vai ser atrasada, mas a hora que chegar, chega igual um furacão, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Não vai conseguir se organizar, mas ele vai querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Vai ser aquela pessoa que tá conversando com você, mas ao mesmo tempo ela levanta e vai pegar um copo de água e volta, e daqui a pouco pega um papel e preenche alguma coisa e atende o telefone, responde mensagem. A criança, você vai ver que ela começa uma brincadeira e aí para, já passa para a próxima brincadeira e aí para de novo e esqueceu a primeira. E pega um brinquedo e deixa no meio do caminho e esquece de voltar para guardar esse brinquedo. Então, vai aparecer ali os dois, né? Um pouquinho dos dois. E como eu falei, pode aparecer ali em crianças, em adultos, em adolescentes, né? Porque é uma coisa que a pessoa já vem desde criança. E a gente tem muito, assim, pelo menos na minha profissão, que hoje eu trabalho como agente de saúde, eu tenho muito, assim, essa demanda de pais, de crianças e adolescentes também, às vezes, mas principalmente crianças, que a escola pede uma avaliação. Porque a criança não para quieta, porque ela não aprende, ela não desenvolve. E não é porque ela tenha um déficit de aprendizado. O déficit dela é na questão da atenção. Ela não tem atenção, não tem concentração
não consegue se organizar para sentar e fazer as tarefas. Então ela está aprendendo, mas ela não consegue às vezes demonstrar que aprendeu, ou às vezes não aprendeu porque não prestou atenção no que foi ensinado na sala de aula. E aí as escolas têm levado muito essa demanda para os médicos, pediatras e profissionais da saúde para atender essa questão do TDAH. E não onde que entra a terapia ocupacional dentro disso tudo, né? A gente, que é TO, vai tentar trabalhar a questão da socialização, a questão de comunicação e modular essa questão comportamental. E aí vai depender de cada caso. Cada criança tem uma necessidade de desenvolvimento, cada pessoa adulta tem ali as suas questões que precisam ser trabalhadas e adaptadas, e a gente vai buscar ali adaptações para melhorar essa rotina. Quando a pessoa é adulta, adolescente, assim, mais velho e adulto principalmente, a gente vai trabalhar as questões de agenda, de fazer listas, de fazer mais a questão da organização, principalmente no TDAH hiperativo, né? Para que a pessoa consiga ser funcional. O objetivo da terapia ocupacional é sempre a questão da ocupação. Que a pessoa tenha condições de manter a sua ocupação, e aí no adulto pode ser trabalho, pode ser relacionamento, pode ser outras questões ali específicas do indivíduo, e na criança principalmente ali o aprendizado, que é a escola, e também a questão do desenvolvimento, socialização, né, e essas questões do desenvolvimento infantil. Então, o TO ali vai entrar aí com as crianças também para fazer essa modulação de comportamento para que a criança tenha condições de se manter numa sala de aula, de aprender, que tenha ali recursos para tornar o dia da criança mais fácil e que ela tenha ali o seu desenvolvimento preservado, né? Terapia ocupacional não é receita, não tem como passar um modelo, uma receita de bolo que todo mundo possa usar de uma forma geral, né? A terapia ocupacional é sempre muito personalizada de acordo com a necessidade de cada indivíduo, né? Mas para quem tem uma criança que tem alguma dessas características, que ainda não foi avaliada, que ainda não passou por um pediatra, por um profissional da saúde, para fazer essa avaliação, seria ali, esses são alguns sinais, né, de alerta para a gente já procurar entender se essa criança tem ou não um diagnóstico. E no caso da pessoa adulta também, para ela buscar ali recursos e adaptações no seu trabalho, na sua vida diária, para que tenha uma vida ali mais funcional e com mais qualidade, né, para poder viver bem. Esse é um resumão, né? Claro que a gente tem muito mais para falar sobre transtornos, né? Principalmente transtornos que envolvem a parte cognitiva, mas para caber aqui nesse vídeo é basicamente isso. São alguns pontos aí de alerta que talvez quem está aí do outro lado não conheça, não tenha aí essa informação, para procurar um serviço de saúde, um atendimento e uma avaliação e, se possível, também seguir com um tratamento, né, nos casos que forem necessários. Então, espero que eu tenha acrescentado aqui para vocês. Deixem dúvidas aqui nos comentários, eu estou tentando responder o mais rápido possível, né? Às vezes eu demoro um pouco por conta das atividades aqui da faculdade e do meu trabalho, mas eu tô tentando trazer os temas que são mais relevantes dentro do curso. Tem muito mais coisa técnica que não tem como eu trazer aqui, que é mais pra mim, né, quando eu for atender, que eu tô aprendendo. Mas esses temas que são mais gerais, que são mais de questões de informação pública, eu posso trazer aqui, e eu acho que é importante a gente compartilhar conhecimento
principalmente quando é para dar a possibilidade das pessoas conseguirem aí melhorar a qualidade de vida delas, né? Então, deixem comentários aqui sobre se ficou alguma dúvida, né? Se o áudio melhorou dessa forma. E se tiver dúvidas eu respondo em outro vídeo. E até a próxima!